da Integração FM. Ainda não está bom e não podemos deixar piorar. Os assuntos que pautam há 15 anos este comentário mantido aqui na Integração FM tem no primeiro plano a reflexão histórica, entremeando com assuntos de decisões políticas contemporâneas, sempre analisadas com alguma reserva. Esse ano, estamos mais conectados com as demandas imediatas a nós impostas pela pandemia e põe demandas nisso. A jornada de trabalho vai de 16 a 18 horas por dia em home office, com tarefas sempre urgentes a todo tempo. As saídas esporádicas, repletas de cuidado, fazem ver alguns contextos em transformação. Os protocolos cumpridos pela maioria, mas ainda negligenciados por um número significativo de pessoas. É lamentável. É exatamente a negligência que nos pode fazer retardar a diminuição da circulação do vírus. A primavera se aproxima e com ela a necessidade de mantermos-nos atentos e cumprindo o que recomendam as autoridades de saúde. Aumentará o desconforto com o uso da máscara com o aumento gradativo da temperatura, mas ela é necessária. Os finais de semana mais quentes não devem ser interpretados como convite a aglomerações. Ainda não é hora. Vamos lá, ainda e de novo. Lavemos as mãos. Em caso de necessidade extrema de sair, usemos máscara, mas o quanto possível fiquemos em casa, até que a ciência nos alcance a imunização através de uma vacina. Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. Com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar. O melhor em doces e encomendas. Na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet Ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede 0800 644 3850. Lojão Utilar, tudo para o seu lar. Utilidades domésticas, material escolar, brinquedos e bazar. Na João Carlos Machado 989. Watts 99725 6189. Vem aí, o primeiro show virtual da terceira idade. Dia 19 de setembro, das 13h30 até às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Conselho Municipal do Idoso, no Facebook do José Luiz Lisenfeld e pela página no Facebook da Rádio Integração FM. Participação especial do locutor Helmut da Rádio Integração FM. Animação, contagem regressiva. Realização: Rádio Integração FM, Conselho Municipal do Idoso e Prefeitura Municipal de Arroio do Meio. Integração FM.
Agora são 12:06. Hoje, tarde da segunda-feira, 14 de setembro, 16 graus, está marcando a temperatura aqui no Vale. Uma boa tarde, bem-vindo aqui na Integração FM, nesta programação A Voz que Fala e Ensina. Hoje com as nossas convidadas, a Lisete, a Denise e a Marlise. Bom dia, Marlise, tudo bem? Boa tarde, não sei se já almoçou. Boa tarde, Ana, boa tarde, Denise, boa tarde, Lisete. Os nossos convidados aqui do programa de hoje, a todos os ouvintes também a nossa saudação toda especial. Nós ficamos uma semana sem estar no programa, afinal de contas, segunda era feriado e hoje a gente está retornando a esse espaço, usando então também essa forma para a gente fazer essa comunicação com a nossa comunidade escolar. E a gente tem também toda agora uma repercussão com o retorno às aulas, com esse cronograma que o governo do estado divulgou através do decreto que saiu no dia 5 de setembro. E eu acho que esse é um momento também hoje em que a gente mais intensamente volta a falar desse assunto, agora com algumas orientações mais precisas, mais objetivas, com cronogramas, conforme o decreto do governador do estado, onde ele estabelece um retorno presencial possível, não necessariamente obrigatório, né? E aí a comunidade também, e as instituições, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, vão falando de forma mais intensa sobre este assunto. Isso é importante a gente ter bem claro quais são as orientações, de que forma isso vai ser feito, quais são os protocolos que precisam ser seguidos, como é possível essa organização. Então, por isso, a gente pensou no programa de hoje em 2 momentos, né? A Lisete, que trabalha na coordenação do serviço de enfermagem do posto de saúde, ela vai dar orientações, dicas, instruções sobre questões relacionadas à saúde. E nós, então, vamos falar então do ensino regular e da educação infantil de forma um pouco mais objetiva. Mas antes disso, assim, eu preciso deixar muito claro que o governador do estado, na última manifestação que está então nesse decreto, ele deixa muito claro que esse cronograma de retorno presencial, ele é um cronograma, é uma possibilidade, nenhuma rede, nenhum município está obrigado a ofertar as atividades presenciais, é uma possibilidade, porque o ano de 2020, o ano letivo, ele está com uma proposta de atividade não presencial, atividade remota, que vai continuar até o final do ano, sim, mas existem esses cronogramas, essa possibilidade de ofertar um ensino presencial para quem assim o desejar, para as famílias que se sentirem seguras e que quiserem optar, então, por esse retorno presencial. Para as famílias que optarem por permanecer com a atividade não presencial, com o ensino remoto, elas poderão fazê-lo, os alunos não serão prejudicados se assim o fizerem. Então, acho que isso é bem importante a gente deixar claro, né? E o governador do estado, no decreto, ele deixa claro a partir de quando, a partir de que data será possível a possibilidade da oferta do ensino presencial. Acho que é informação bem pontual, bem importante, para que a gente deixe isso claro. E as famílias vão poder, sim, optar por permanecer com o ensino não presencial, o ensino remoto, ou, dentro daquele cronograma, optar por um retorno presencial. E isso depois, mais adiante, a gente vai explicar como vai acontecer, de que forma, em que condições, mas já deixar claro que esse retorno, ele não vai ser um retorno em tempo integral, a carga horária do dia, ela vai ser reduzida, vão ser menos horas de atendimento. Nós vamos depois explicar como vai ser isso lá na educação infantil, na etapa 0 a 3, e no ensino infantil, no ensino fundamental, dentro daquele modelo do ensino regular. Mas já deixar claro que não será com a mesma carga horária. Os protocolos nos dizem, né, de por que esse retorno não pode ser nesse tempo integral, com essa carga horária que a gente vinha tendo antes da pandemia. Né? Então, acho que isso é bem importante para a gente poder esclarecer isso para a comunidade. Mas eu, então, passaria de imediato já para
para a nossa convidada Lisete, né, que vai poder, então, conversar conosco, né, enquanto representante da Secretaria da Saúde e Assistência Social, ao quem a gente já quer deixar o nosso agradecimento pela parceria com a qual a gente tem trabalhado e destacar assim, Ana, eu acho que isso é importante para a comunidade também saber, né, e ter bem presente, que todas as ações, elas são intersetoriais. É a Secretaria de Educação conversando com a Secretaria da Saúde, conversando com a Assistência Social, conversando com todos os setores que possam ajudar e que possam contribuir na definição das nossas ações e das nossas estratégias, né? E a Secretaria da Saúde é muito parceira nesse momento. Ela tem sido, assim, de fundamental importância porque ela nos traz toda uma regulamentação legal e sanitária que nós, enquanto educação, precisamos ter muito claro e muito presente, e que a comunidade também precisa ter isso bem claro, bem presente. Quando se fala, seja de um retorno presencial das aulas, seja quando se fala das questões, por exemplo, das atividades desportivas, do comércio, enfim, né? Acho que a Secretaria da Saúde, nesse momento, é tão importante, tão fundamental, porque ela nos dá esse parâmetro e essa segurança. Então, Lisete, a palavra está contigo. Bom dia, Ana. Bom dia A todos os ouvintes. E a gente está aqui, né, eu, em nome da Secretaria Municipal da Saúde, para esclarecer algumas coisas bem importantes, algumas orientações e também fazer os pais refletirem nesse retorno às aulas com relação aos seus filhos. Lisete, você podia se apresentar um pouquinho para nós? Você é aqui de Arroio do Meio? Sim, eu trabalho na Secretaria da Saúde já fazem bons anos, fechando quase 20 anos, tá? Eu sou enfermeira desde 2005, e atuo no posto de saúde central. A maioria dos arroiomenses me conhece em função de trabalhar na sala de vacinas, né? Então, atualmente, desde que começou a pandemia, então, eu fui trocada de setor, vamos dizer assim, né? E assumi a coordenação do Covid e dos serviços de enfermagem. Lisete, muito bem. Como está, então, a situação atual da pandemia aqui em Arroio do Meio? Bom, Arroio do Meio está numa estabilidade, graças a Deus. Se compararmos com todos os casos, né, e todos os acontecimentos em volta da região, podemos dizer que estamos abençoados. Por quê? Atualmente contamos com 379 casos, tá? 15 estão em isolamento domiciliar, ou seja, estão ativos. E temos até agora, 10h30, tínhamos apenas uma pessoa suspeita internada na ala Covid do Hospital São José. Contamos com um óbito, então, tá? Que foi inevitável. Mas, no geral, podemos dizer que estamos bastante otimistas e positivos. Esse boletim epidemiológico, ele também está à disposição para todos os arroiomeenses ou para toda a população no site da Prefeitura, no Facebook, né? Ele é atualizado diariamente às 16 horas, com todos os dados encontrados até o momento. Perfeito. E como está o funcionamento da rede de saúde nos postos de saúde município frente à pandemia? Bom, em março, no início da pandemia, a gente logo, enquanto secretaria, tivemos que tomar algumas providências bem radicais, no sentido de suspender os atendimentos nos ESFs, que são as Estratégias de Saúde da Família, e concentrar os médicos e a equipe de enfermagem no posto central. Então, isso ficou até julho. Conforme foi passando, foi melhorando a situação da pandemia, nós realmente vimos a necessidade de retornar com os médicos de ESFs para suas unidades para conseguir atender a demanda, tá, dos pacientes crônicos. Então, hoje, o posto de saúde central se encontra atendendo os pacientes clínicos, tá, pacientes que geralmente fazem consulta com o clínico geral, e também temos a ala Covid, que atende somente pacientes com sintomas gripais relacionados ao Covid. Os pacientes que são atendidos nos ESFs são pacientes crônicos somente, ou seja, clínicos, que o clínico geral, o médico da família, atende, mas
todos os pacientes com sintomas gripais são atendidos no posto. A gente fez essa diferença justamente para evitar que toda a equipe de saúde adoeça junto, tá? Porque se todos os pacientes com sintomas gripais fossem atendidos em todas as unidades, a grande tendência é de adoecer muito rapidamente todos os profissionais de saúde. Então, as crianças são atendidas especificamente na unidade Aimoré e o atendimento do obstetra também, para diferenciar e não ter essa contaminação e circulação de pessoas. E ainda tem profissional que está afastado do seu cargo ou não? Atualmente, não. Não? Todos estão... No hospital, sim, porque a demanda também ela é diferente da nossa, né? Atende ela a Covid e também outros, então a circulação também é grande. Mas na unidade básica, no atendimento, nos postos de saúde, todos estão trabalhando. E a questão de casos de Covid em crianças e adolescentes, como é que está? Com relação a esses dados, a gente tem todos os dados registrados. Crianças, na verdade, de 0 a 9 anos, até hoje, são 4 casos confirmados. E de 10 a 19 anos, são 11 casos confirmados. A gente até acredita que esse número seja um pouco maior. Por quê? Porque a criança, ela tem sintoma mais leve e é geralmente assintomática. Então, o que acontece? São difíceis de diagnosticar, né? Porque podem desenvolver uma simples gripe e a gente não consegue identificar logo de início. São poucos casos, então? São poucos casos. E como está a Secretaria da Saúde se preparando para o retorno das atividades escolares? Bem como a Marlise falou antes, né? Então, nós estamos sendo muito parceiros, né? Principalmente agora nesse retorno que está previsto das atividades escolares. O que, de fato, nos preocupa um pouco, porque esse retorno ele tem que ser bastante cauteloso e gradual. E a gente tem que também fazer a população entender como que vai funcionar esse retorno, tá? Que ele não é tão simples assim. E quais seriam as orientações para os pais no retorno das aulas? Na verdade, é uma questão bem importante, porque existem várias coisas que a gente vai ter que se preocupar. Por que a gente tem que trabalhar em parceria em rede municipal? Porque as ações que são definidas na educação, elas vão refletir diretamente na saúde. Porque, conforme vão retornando às aulas, a gente também tem que ter essa condição de poder atender essa demanda que vai surgir, de alunos que possam vir a adoecer ou até de crianças que vão estar na rede infantil. Então, as crianças, em hipótese nenhuma, isso que os pais têm que ter em mente. Como os pais com sintomas gripais são funcionários de empresas e também não podem trabalhar, então a criança, quando estão gripados, a criança também não poderá frequentar a escola, ou tanto infantil ou aluno maior, estando gripado ou com sintomas leves, tá? Ou seja, não vai poder entrar na escola, porque existe uma série de protocolos que foram criados, até todas as escolas tiveram que montar um plano de contingência, tá? Individual, adequado à sua realidade de estrutura física, né? Para poder atender essas crianças, se caso tiver uma criança com algum sintoma, ela vai ter que ficar isolada, os pais vão ser chamados. Então, essa é a importância que a gente quer passar para os pais, que eles tenham a ciência de não mandar crianças gripadas ou com sintomas gripais, porque o que acontece? Se a criança for diagnosticada com sintoma gripal, hoje, pelo protocolo do Ministério da Saúde e pelo Estado, a criança com sintoma gripal, toda a família, todos os contactantes familiares terão que ficar em isolamento também, por 14 dias. E como é que é feita essa seleção? Tem uma sala separada de atendimento para quem tem gripe, para quem tem sintomas de Covid? A criança, ela já vai sofrer, na verdade, na entrada da escola, né, conforme a Marlise vai explicar depois, existe nesse plano de contingência, essas crianças vão ser avaliadas na entrada da escola, tá? Vai ser aferida a temperatura, vão ver as condições. Então, a partir dessa triagem, a criança ela vai ser conduzida até a sala de aula. A criança que for realmente detectado que está com febre ou que está com outros sintomas, ela vai ser colocada numa sala específica de isolamento,
tá? E os pais serão chamados para pegar essa criança. Eu acho que é importante a gente talvez aproveitar, Lisete, essa tua fala, para a gente dar a seguinte orientação também. No protocolo do transporte escolar, a família ela vai assinar uma declaração dizendo que o seu filho ou a sua filha, fulano de tal, está naquele momento ou naquele dia sem nenhum sintoma gripal. Isso ela vai declarar, ela vai entregar na entrada do ônibus, né? Porque com essa declaração, essa criança ou esse adolescente poderá embarcar no ônibus. Quando ele chegar na escola, ele vai passar novamente por esse processo que a Lisete comentou, e se ele apresentar um sintoma gripal, esse aluno, essa criança vai ser isolada, vai ter uma sala de isolamento, a família vai ser comunicada e também, aliás, primeiro o sistema de saúde vai ser informado e essa família também vai ser comunicada para que ela busque um atendimento médico, claro, conforme a indicação que a saúde der, e se identificados esses sintomas gripais, tanto a criança, o aluno, quanto os seus familiares de convívio direto vão permanecer em quarentena. Então, acho que isso são questões muito importantes e muito evidentes que a gente coloca, porque daí a gente vê ali a parceria que nós temos que ter entre as escolas e as famílias, porque isso é uma corresponsabilidade, que no momento em que a família declara que o seu filho não está com sintomas gripais, ela está declarando, ela está se colocando como responsável também por aquela informação, né? De que naquele momento, ou né, durante a noite, a gente vai estar estruturando esse protocolo, então ela está declarando que o seu filho está em condições de ir para a escola. Em chegando lá, ele vai passar por aquele mesmo procedimento novamente, mas aí você tem aquela família que não usa o transporte escolar, que vem a pé, que o aluno vem de bicicleta, ou que a família traz, e que também vai passar por esse processo, né, de verificar a temperatura, e a partir disso os procedimentos, enfim, são esses mesmos. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar claro, porque a gente está também com a família estruturando esse protocolo de retorno à escola. Porque essa sempre é a grande pergunta. Quem vai garantir a segurança? Quem vai garantir todas as condições? Existem, sim, os protocolos, né? A gente tem aquela portaria conjunta da Secretaria de Educação do Estado e também de Saúde do Estado. E as escolas organizaram todos os protocolos com base nisso. O governo do Estado, quando ele deu, né, no decreto 55.465, de 5 de setembro do corrente ano, também estabelece essas condições. Então, o que a gente percebe? Que ali existe toda essa, eu falo em intersetorial, porque é saúde, educação, é as famílias que estão assumindo essa corresponsabilidade. A família declarando que o seu filho não está com a síndrome gripal, o transporte escolar seguindo também os seus protocolos, né, de higienização, de distanciamento, e quando essa criança, esse aluno chega lá na escola, a escola também tem os seus protocolos, né? Então, acho que dessa forma a gente vai amarrando essas responsabilidades, e aí a gente se pergunta assim, quem vai garantir? Todos nós estamos corresponsáveis por isso. E a família também vai assinar uma declaração de anuência, onde ela vai dizer que sim, que ela vai seguir todas as orientações, todos os protocolos que a escola, né, está solicitando. Então, ela está se responsabilizando com o seguimento desses protocolos. Um deles, por exemplo, é o uso obrigatório da máscara. Então, isso também é uma responsabilidade que a família está assumindo com a escola. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que a saúde, né, a Lisete vai continuar falando, né, dessas medidas todas, mas, ao mesmo tempo, do outro lado está a família, está o responsável por esse aluno, por essa criança, que também precisa conhecer esses protocolos, precisa se responsabilizar com essas medidas, para que, num retorno presencial, quando ele acontecer, todos nós possamos estar seguros de que nós estamos seguindo os protocolos, nós estamos seguindo as orientações, né,
Agora, dizer que estamos seguros de que não haverá contaminação, que não haverá disseminação do vírus, neste momento, nós não podemos afirmar isso. Estamos dizendo sim, que existe toda essa organização, essa estrutura, né, esse cuidado, né, esse comprometimento da família também com esses protocolos. Antes da Lisete continuar, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna aqui no programa Voz que Fala e Ensina. Primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados, Integração FM 87.5. Ei, você empresário de Arroio do Meio, é com você que queremos falar. A campanha Arroio do Meio Eu Indico é para fomentar o comércio local e fortalecer os negócios da nossa cidade. Grave um vídeo apresentando a sua empresa, falando dos seus produtos ou serviços, do seu diferencial e convide as pessoas para visitarem o seu negócio. Participe da campanha e vamos juntos fortalecer os negócios da nossa cidade. Arroio do Meio Eu Indico. Realização CDL. Apoio a CISAM e a Administração Municipal. Vem aí o primeiro show virtual da terceira idade. Dia 19 de setembro, das 13h30 até às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Conselho Municipal do Idoso, no Facebook do José Luiz Lisenfeld e pela página no Facebook da Rádio Integração FM. Participação especial do locutor Helmut da Rádio Integração FM. Animação, contagem regressiva. Realização Rádio Integração FM, Conselho Municipal do Idoso e Prefeitura Municipal de Arroio do Meio. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passo. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol, gostoso como um carinho. Ter boa saúde é um dos bens mais preciosos que podemos ter. Por isso, a campanha Arroio do Meio Pro UTI pede sua ajuda para a construção de 10 leitos de UTI no Hospital São José de Arroio do Meio. Faça sua doação e ajude a salvar vidas, depositando qualquer valor no Banco Sicredi. Conta 13.157, dígito 4, agência 0136 e Banco do Brasil. Conta 151, dígito 1. Agência 8.326, dígito 7. Para saber mais, acesse o perfil no Facebook Arroio do Meio Pro UTI. Apoio Rádio Integração 87.5. Integração FM. A sua rádio. Agora são 12h30. Uma boa tarde para vocês. Estamos de volta aqui com o programa Voz que Fala e Ensina. 16 graus está marcando a temperatura aqui no Alto da Bela Vista. E atendendo as participações do programa, Fernando Dick e a Débora Silva, boa tarde, uma ótima semana. Rafael Sebastiani, boa tarde, tenham todos uma ótima semana. A Neuci Hempel, boa tarde. A Maika Harmeyer, boa tarde, na escuta. Luciana Noz, boa tarde. Natália Capitânio, também assistindo. E essa turma é de tirar o chapéu, tá fazendo seu comentário aqui. Valeu, Natália, um abraço. Ainda com a gente a Glaci Schmidhaus, uma ótima tarde. A Lourdes Petri Schmitz, boa tarde, que turma boa. É muito bom escutar vocês. Obrigada, Lourdes. A Veri Frigeri, estamos na escuta. Ótima tarde a todos. Um abraço, Veri. A Marlise Souza Clark, boa tarde.
Giovanni Trezel, boa tarde. Os cidadãos arroiomeenses estão muito bem amparados em todas as áreas. Orgulho de ser moradora desse lugar. Obrigada pelo comentário da Giovanni. Andréia Horst, uma ótima tarde. A Carla Gatti, boa tarde. Abraços a toda a equipe. O Odair Gross, desejando também uma boa tarde. A gente agradece aí a todas as participações. Compartilhando a nossa live hoje, em especial também mandar um abraço aqui para o Jonathan, em Palanque Pequeno, Mato Leitão. Beijo para Denise Kuhn, para Laura Noé Moreira, para Ilone Maia, para o Arcilo. Também compartilhando aqui, a Maica está compartilhando também, tem mais compartilhamentos. A Solange Bernadette da Silva, um abraço para você, obrigada pelo carinho. Também compartilhou aqui a Lourdes Petri Schmitz. Daqui a pouquinho eu trago mais participações. A gente estava conversando antes do nosso intervalo com a Lisete. Ela estava nos informando aqui as principais orientações no retorno das aulas, né? Então vamos seguir nessa linha, Lisete. Eu acho que, na verdade, só para terminar, para complementar, a importância de citar também das bandeiras, né? O que acontece hoje? Que a gente vive em função dessa determinação semanal, né? Então, assim, o funcionamento escolar na bandeira vermelha não vai ocorrer, as aulas ficarão suspensas, e para poder retornar, o município deve estar 2 semanas na bandeira laranja, tá? Então, acho que a Marlise e a Denise acho que vão complementar mais um pouquinho depois, mas a princípio vai funcionar dessa maneira. Até agora ficou a dúvida, né? Mas e se hoje estamos na laranja, final de semana vem a vermelha, e para 2 semanas de novo as aulas? Porque, na verdade, assim, o município tem um período que ele pode entrar com recursos, né? Uhum. Se o governador aceita, aí, pelo que eu sei, é na data de terça-feira, né? Que sai a determinação final. Se permanecer na vermelha, aulas suspensas. Se voltar para a laranja, as aulas vão continuar. Certo. Com relação ao uso de máscaras, tá? Há muita controvérsia sobre esse assunto. Mas, a princípio, conforme falei com o pediatra hoje pela manhã e também dei uma pesquisada, que é o nosso dia a dia, né? Na Sociedade Brasileira de Pediatria, a máscara ela é contraindicada para crianças menores de 2 anos, tá? Acima dessa idade, ela até pode ser usada, tá? Mas tem que ter a supervisão de um adulto. É isso, então, que eu também faço um questionamento para os pais lembrarem disso no ambiente escolar, tá? Que serão mais crianças e, além do professor tem que se preocupar com as atividades escolares, também tem o uso da máscara, né? E as crianças vão brincar. Até no Facebook a gente volta e meia vê, né? Joãozinho, você, essa não é sua máscara. Essas brincadeirinhas. Então, não, essa aí eu peguei do Diego. Então, assim, que os pais reflitam realmente, né? Desse retorno. O que eu quero orientar também? Crianças que têm comorbidades, que são especiais, que evitem entrar na escola nesse período, porque a gente não sabe como vai funcionar. Que esse retorno seja realmente gradual, tá? Para a gente sentir a Secretaria da Saúde, que trabalha junto com a educação, poder atender essa demanda, porque a gente se preocupa, enquanto, né, que a gente quer atender bem todos os munícipes. Mas, realmente, nós não sabemos como é que vai acontecer. Então, esse retorno tem que ser muito cauteloso. E crianças com comorbidades que realmente avaliem a necessidade desse retorno escolar com os pais e também com o seu médico. Que, no início, permaneçam somente crianças que estejam em bom estado de saúde. É isso que eu quero deixar em nome da Secretaria. Não envolve somente a aglomeração das crianças, mas é pai indo buscar a criança, pai levando criança, transporte coletivo, mesmo com todos os cuidados. Então, não é só a aglomeração das crianças, mas é toda a transmissão comunitária está aí, né? Então, assim, daqui a pouquinho tem criança que tem vou em casa. Criança geralmente não pega dos sintomas mais leves, né, ou está sintomática, mas ela pode acabar contaminando outras pessoas que vão se agravar. Lisete, muito obrigada pelas colocações e fique à vontade aí para complementar, né? A Denise também, vamos dar uma boa tarde aqui, Denise, bem-vinda na Rádio Integração. Então, essa questão de máscaras, às vezes menos de 2 anos, então não é recomendado máscara. O que você tem a dizer disso?
Boa tarde ouvintes que estão nos acompanhando. Realmente a gente está se organizando, né, nessa estruturação, acompanhando os informes, vendo os contextos seguros para fazer esse uso e do retorno planejado. Então, até nesse sentido, assim, daquilo que a Lisete coloca, então até tem esses apontamentos da restrição do não uso da máscara de crianças até 2 anos, de 3 a 5 é opcional, acompanhado com um adulto. De 6 a 12 também já tem uma orientação pontual para o uso, e dos 12, então, que torna-se obrigatório, né, da estimulação onde a criança já consegue dar conta. Mas isso a gente está construindo, né, material para a gente poder estar preparando os pais, né, assim como a Lisete comentou, de que e a Marlise antes também endossou, que é essa questão que nós temos que construir isso junto com as famílias. A gente tem que contar com a parceria da família nesse sentido de orientar os nossos filhos, né, para esse acondicionamento na escola, para esse uso da sua máscara, do seu asseio pessoal. Então, tem várias questões que a gente, como estrutura, né, instituição, vamos ter que dar conta, mas sozinhos nós não conseguimos, vamos ter que contar com a parceria dos pais. E neste contexto, né, pensando no retorno para a educação infantil, eu falo então mais pontualmente da etapa creche, que é onde há uma demanda pulsante, né, da intensidade do retorno, a expectativa para isso. E a gente então está, né, pensando esse retorno para novembro, a pleno atendimento, então significa 100%, mas ele tem algumas restrições em função de atendimento do protocolo, né, que nos é colocado, é ele que nos normatiza para essa estruturação, e para dar conta disso, a gente vai ter que conversar isso com as famílias, então preparando isso, dando essas informações, que hoje esse protocolo está à disposição para ser consultado, ele, conjunto com as instituições, ele está sendo, com as suas diretorias, estão já discutindo, lendo material, está sendo compartilhado com os pais. Ele vai também ser estruturado de uma forma mais simples para identificar quais são os pontos relevantes, né, que onde a gente vai ter que contar a parceria dos pais. E daí, nesse quesito que a gente chega, que vamos ter que observar, que é a questão do atendimento. Talvez muitas famílias ou pessoas da comunidade entendem hoje, vamos voltar ao atendimento. Só que ele não vai voltar do mesmo jeito que nós deixamos ele lá em março. Ele não vai voltar da mesma forma, ele não volta por quê? Porque o protocolo nos sinaliza de que nós temos trâmites de higienização para dar conta, nós temos que tem uma capacidade que nos indica que a gente pode atender, e se a gente tem que oferecer a demanda da nossa, que hoje a gente atende a uma expectativa, então nós não conseguimos fazer isso do jeito que a gente tinha. Então, para isso, a gente está se estruturando, isso vai chegar às famílias, com a capacidade então, de 50%, que é das crianças que a gente atende. Então, para que todos tenham acesso, provavelmente vai ser ofertado um turno da manhã e um turno da tarde. Aí nós vamos ter que ver, as famílias vão ter que ver se vão conseguir se encaixar na proposta. Provavelmente vai dar uma carga horária reduzida, né? Então, assim, para o atendimento. Então, se a família vai vir na parte da manhã, a escola vai estar toda ela preparada para o acolhimento daquele grupo de crianças. Nós vamos ter que fazer, ele é escalonado, Ana, então, na verdade, assim, nós vamos ter que combinar com as famílias que vêm no turno da manhã, que vão participar, nós vamos ter que organizar com cada família, porque não pode chegar aglomerado, não pode chegar correndo. Nós vamos ter que ter uma triagem, isso está no decreto, está na normativa que a gente tem que atender. Então lá, quando a criança chegar, a família, até a circulação dos pais dentro da escola também não é possível. Então se eu tenho uma porta que viabiliza uma entrada e eu tenho uma saída diferente, eu posso viabilizar uma pessoa entrar à escola e deixar a criança. Mas se não for possível isso, vamos ter que fazer uma triagem na parte da frente, e ali não pode haver aglomeração, não é permitida aglomeração. Então, nós vamos ter que planejar isso com as famílias, com os pais, né, pontuar o momento que a criança vai chegar. Essa criança chegando, ela vai ter que... Então, a questão que a Marlise colocou, da questão da família nos estar dando ciente de que a criança passou bem, né, não está com nenhum antitérmico, né, que ela tá tudo tranquilo com ela, a família vai ter que assinar esse documento. Aí a criança, ela é feito o checklist, como é que se diz, né,
aferir a temperatura dela, ver se ela tem que passar a questão do álcool gel, todo aquele rito, né, do tapete, também sanitizante. Então, toda essa coisa, estando apto, a criança adentra a escola e passa a ter o atendimento. E aí, a partir disso, daí para nós podermos dar conta, então ela vivencia esse momento e depois a família terá que nos buscar essa criança porque encerra o atendimento dela. Porque à tarde vem outro grupo. E vindo esse outro grupo, eu tenho que preparar a escola para poder atender ao outro grupo no outro turno. Então, isso demanda de toda uma higienização, todo um ritual que está dentro do nosso protocolo. Então, não é um protocolo do município, mas sim um protocolo que vem de órgãos oficiais que nos normatizam. Então, essas questões nós temos que observar e dar conta. Então, assim, nessa etapa que a gente vai estar podendo estar dando essa sinalizada, então a entrada escalonada, a triagem das crianças. A criança, ela vai ser a cada 2 horas acompanhada, né, se está tudo ok com ela, que significa ok, isso está também no decreto que a gente vai ter que acompanhar a temperatura dela. Caso a gente constatar na etapa prévia alguma criança com algum sintoma, nós vamos ter que chamar os pais e os pais vão ter que vir buscar. Então, não temos como ficar com ela na escola, temos sim que preparar um espaço, mas só em função dela ser removida da turma, em função dela ter constatado alguma sinalização. Então, nós vamos ter que estar afastando e chamando a família, infelizmente, para fazer fazer esse acompanhamento bem pontual ao seu filho. E esse acompanhamento vai ser de 24 horas, e daí, posteriormente, se os sintomas persistirem, a família é orientada a buscar os órgãos oficiais para poder ter a orientação correta. Então, toda a família será, de certo modo, monitorada para fins de esse acompanhamento. Se for tudo bem, se ela das 24 horas volta, se estiver tudo bem, ok, nenhuma febre, nada, ela poderá estar retornando. Bom, o que mais? É uma dessas coisas que a gente tem para dizer, né, que estão as medidas de isolamento, né, considerar a situação das bandeiras, são pontos bem importantes que a gente está se organizando. A equipe também já está sofrendo não é modo de dizer, né, já está vivenciando algumas formações, né, seja na estrutural, em todas as áreas, porque a gente tem que preparar a equipe para isso. E precisamos também preparar os nossos pais para esse tipo de retorno, então. E nós vamos estar divulgando isso mais, que hoje é um dos primeiros momentos que a gente está trazendo para a comunidade toda, mesmo que nas escolas já está sendo compartilhado o protocolo, mas para toda a comunidade estar nos entendendo quais são os trâmites para a gente poder estar atendendo as crianças, né, nessas etapas. Denise, eu acho que vale a pena reforçar também que não é só a parte da febre que vai ser observada na entrada, né? Uhum. É todo o aspecto da criança, o sistema respiratório. Ou seja, se a criança não apresentar febre, mas estiver com tosse, com coriza, que é a secreção do nariz que está correndo ali, tiver alguma ronquidão, por exemplo, está com chiadinho, a criança não pode entrar na escola. Então, não é só a parte da febre também, que é importante ressaltar. Da mesma forma, na escola. A criança entrou na escola, não tinha febre, mas durante a aula está manifestando tosse, tá indisposta, tu vê que ela não está legal, está com dor de cabeça, ela vai ser afastada da turma e vai para a sala de isolamento e os pais serão chamados. Perfeito, é isso mesmo, né? Tem toda, porque a situação, talvez daqui a um momento a gente vai conseguir, porque o clima está se tornando mais estável, isso, né? Então, e a questão do retorno ser escalonado, ser gradativo, acho que é importante realmente a gente retornar para poder sentir, se movimentar, as crianças terem aceito terem novamente contato, né? A gente poder estar estimulando, que é aquilo que a gente prega, né? Mas agora, neste momento, a gente tem restrições, né, para essas atividades. Então, a fim que estão orientados através das normativas, né? Carlice. Eu acho que é importante a gente, porque se fala de retorno às aulas nesse momento, de um cronograma de um possível retorno. Porque o próprio governo do estado, do Rio Grande do Sul, ele vinha com uma normativa de suspensão das aulas em todo o estado do Rio Grande do Sul, as aulas presenciais. Então, o que a gente diz hoje? A gente está em aula, sim, porque os alunos estão com atividade remota, com atividade não presencial, eles estão fazendo as atividades em aula. E o governo do estado, aos poucos, entendeu que ele poderia deixar essa decisão de voltar ou não
para os municípios. Então, ele estabeleceu um cronograma de retorno. Cada município, cada rede vai avaliar como isso vai acontecer. E nós realizamos agora no dia 8 de setembro uma reunião com a rede estadual de ensino, com a rede municipal, a rede comunitária, também com a Secretaria da Saúde. Realizamos uma reunião com a presença também da administração para definirmos como o município iria se posicionar diante disso. E dessa reunião saiu um posicionamento que, respeitando também o que diz no decreto, que no dia 28 de outubro, se o cenário permanecer estável, se as condições permanecerem assim, poderíamos voltar com os anos finais do ensino fundamental e com o ensino médio. E no dia 12 de novembro, então, com a educação infantil e os anos iniciais, porque são etapas que ali que se aproximam, né? Na questão da faixa etária, na questão dos cuidados, do protocolo, da organização. Mas o que a gente quer dizer também é que o ensino remoto, que é o ensino não presencial, ele vai continuar até o final do ano. Então, como a família vai ter essa opção de permanecer com o seu filho em casa, acompanhando as atividades de forma remota, isso é um direito. A família pode optar por isso. Se a família optar pelo retorno e nós estivermos num cenário favorável, aí sim a organização vai ser como a gente conversou agora. Eu acho que é bem importante que isso fica claro, que a família poderá optar por não retornar. Tudo bem, existem todos os protocolos, a gente até se sente segura, mas a gente vai optar por manter o ensino remoto. A família, o aluno não vai ser prejudicado, eu acho que isso é importante que fique claro. E quando a gente fala no escalonamento, por que a gente fala sobre isso? Porque se a escola não pode atender 100% dos alunos, ela pode atender só 50% da capacidade, para a gente poder atender todos os alunos que estão matriculados, os que quiserem voltar, nós temos que fazer uma escala. Então, o que a gente está pensando no ensino obrigatório, que é a partir dos 4 anos até o 9º ano? Que essa escala seja por semana, é a proposta. Então, na semana A, vem 50% dos alunos, e os outros 50% permanecem em casa com atividade não presencial, e na semana seguinte, vem os outros 50%, e a gente faz essa troca. Eu acho que isso é bem importante que a família também tenha presente. E quando a gente fala de etapa creche de 0 a 3, né, e com essa questão que a gente fala no atendimento pleno, se tu quer atender 100% das famílias que estão inscritas, que estão matriculadas, e tu pode atender só 50%, você pode pensar, né, isso que está se organizando, em turnos. Tu vai ter o turno da manhã e tu vai ter o turno da tarde. Só que para você atender o turno da manhã, tu vai poder atender 3 horas ou 4 horas, porque o restante do tempo tu precisa para higienizar os espaços, para limpar todos os espaços, manter tudo aberto, higienizar tudo, para que o turno da tarde também esteja com a escola limpa, organizada. E aí o turno da tarde, aquela família que estiver com o seu filho no atendimento do turno da tarde, também terá 3 ou 4 horas só de atendimento. Eu acho que isso é bem importante, né? Então, nessa etapa, a gente estima possível o atendimento entre 3 ou 4 horas no turno, né? Apenas num turno do dia, não o dia todo, enquanto que o outro turno, que seria o turno da tarde, também vai ter essa carga horária reduzida, né? Então, de fato, assim, numa linguagem bem direta, a gente pode dizer que 3 ou 4 horas por dia vai ser a carga horária que vai ser possível atender na etapa creche de 0 a 3. E no ensino obrigatório, que é o ensino de 4 anos até o 9º ano, nessa etapa, nós vamos poder atender em escala. Então, a escala não vai ser diária, eu não posso atender manhã e tarde, porque eu não tenho professor para atender manhã e tarde, né? Se o professor que atende uma turma de manhã, ele vai atender a turma da tarde, mas eu não posso atender os 100%. Né? Por isso que eu vou ter que trabalhar com escala. Escala de uma semana, metade da turma, e na outra semana, a outra metade da turma.
E por que a gente fala nessa carga horária reduzida, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental? Porque o próprio transporte precisa ser higienizado, a escola precisa ser higienizada. Então, eu preciso de tempo para poder dar conta de tudo isso. Então, ali também a gente vai poder imaginar tu poder ter 3 horas diárias de aula somente. E as outras atividades vão continuar remotas. E pensar que cada aluno vai ter, não diariamente 3 horas de aula. Na semana que ele for para a aula, ele vai ter 3 horas diárias. E na semana que ele ficar em casa, ele vai ter atividade remota, né? Eu acho que é importante esse esclarecimento para que a comunidade tenha esse entendimento de que o retorno ele vai ser escalonado e ele não vai ser com a carga horária integral da forma como a gente vinha atendendo, né, nas nossas escolas. E o aluno que não for levado para a escola ou que não esteja fazendo as atividades, ele vai ser reprovado? A gente tem, Ana, toda uma mobilização das escolas, né, para que essas atividades que hoje são não presenciais, que elas cheguem ao aluno, seja pela plataforma, da forma, né, virtual, através usando a internet, ou a família vai lá na escola buscar o material impresso, né? E aí existe toda uma mobilização da escola para que esse aluno participe ou de um jeito ou de outro jeito, né, com relação a essas atividades. Então, essa mobilização está acontecendo e a gente tem grandes e bons resultados, né? No sentido assim de que é um ano letivo em que essa é a forma que a gente tem de interagir e é a forma que as famílias também estão buscando. E não se fala hoje numa reprovação, porque a gente vai ter um ano letivo com esse formato, né? Onde os alunos, onde as famílias estão participando deste ano letivo, hoje de forma não presencial, de forma remota, dentro das suas possibilidades. E reforçando novamente, né? Em havendo as condições e esse retorno acontecer, a família vai ter, sim, esse direito de escolher entre manter o seu filho com atividade em casa, porque isso é importante destacar, porque a família que optar pelo filho não ir para a escola, ela vai, sim, assumir um termo, uma responsabilidade de que ela vai em casa continuar fazendo as atividades. Ela não vai estar dispensada de fazer as atividades. Assim, ela vai manter as atividades em casa e o que optar por ir para a escola, ele vai estar na escola fazendo as atividades na semana que ele for, e no outro período, na outra semana, ele vai permanecer fazendo as atividades em casa. Então, isso é um modelo, né, que se fala que é um modelo híbrido, então, de aprendizagem. Marlise, tem alguns recados chegando aqui na rádio. Então, vamos atender também a participação do pessoal que está assistindo aí a live. Em especial, está com a gente a Denise Kuhn. Boa tarde na escuta e uma ótima semana a todos. A Kelly Steffen, boa tarde na escuta do programa. A Graziele Luiza Henriques Pinto, boa tarde. A Maria Lanzen, boa tarde, estou na escuta. A Giovanni Trezel, tomara que todos estejam realmente conscientes. Helenice Lorenzon, boa tarde, na escuta do programa, muito bom e esclarecedor. Volney, presidente das Livata, boa tarde, Volney. Também o Beto dos Santos, boa tarde. A Maria Isabel Gerhardt, boa tarde, um abraço a todos na escuta do programa, obrigada, Maria. A Liane Lageman, boa tarde a vocês. Liselotte Gabriel, boa tarde, acompanhando o programa. O Guido Kuhn, boa tarde, bom programa a todos, obrigada. A Maica Viviane Gebin, importantes esclarecimentos para as famílias, obrigada, Maica. Tatiana Gerhardt da Silva, boa tarde. Andréia Suzana Langbart, boa tarde, programa muito esclarecedor, importante divulgar os protocolos de um possível retorno, obrigada, Secretaria da Educação e Cultura e Secretaria da Saúde. A Tatiane Gerhardt da Silva, muito bom esse momento para esclarecer a comunidade qual o novo normal, pois o atendimento presencial terá que se adequar aos protocolos ou decretos estaduais. A Andréia Suzana, verdade, Tatiana, teremos uma escola diferente do que estávamos acostumados.
A Silvane Henke, obrigada pelos esclarecimentos, o qual auxiliará as famílias a refletirem sobre o retorno das aulas. Kélvia Silva, boa tarde, boa semana a todos. Obrigada aí pela participação também da Kélvia. Ainda com a gente, compartilhando, a Maria Isabel Sigmar Gerhardt. Obrigada aí pelo compartilhamento também da nossa live hoje. Marlise, as considerações finais. Eu não acho que a gente Estamos ainda na teria hora algumas já. questões, né, para comentar, mas eu queria fazer uma referência ao protocolo, porque as pessoas podem perguntar, tá, mas 50% da capacidade é o decreto do Estado que deixa claro. Por quê? Porque você tem que garantir um distanciamento social. O decreto deixa claro que dentro da sala você tem que ter um distanciamento de 1,5 metro entre um aluno e outro. Então, as escolas estão fazendo esse estudo, né, para também verificar quantos alunos poderão estar dentro da sala de aula, né? Então, quando a gente fala em distanciamento social, existe um regramento que fala nessa organização dos espaços. Isso a escola está, de fato, estudando. Eu acho que é importante a comunidade entender que são esses números, esses dados, que são resultado deste protocolo, né? Quando a gente fala em horário reduzido, em 3 horas de atendimento, ou 4, né, com relação a isso que a gente está se referindo, porque você tem que ter todo esse cuidado extremo da higienização. Eu acho que isso é importante que a gente tenha, não que a higienização não acontecesse também em outros momentos, mas ela não era tão constante e talvez tão específica como ela está sendo hoje. E se você vai estudar também um pouco o protocolo, ele fala, inclusive, que a gente tenha horários escalonados de entrada, para que os alunos não cheguem todos ao mesmo tempo, né? Então, você tem uma questão, aquele aluno que vem de ônibus, como ele chega, aquele aluno que vem a pé, como ele chega. Você não pode ter aglomeração na entrada da escola. Então, tudo isso tem que ser pensado, e isso tudo leva tempo para a gente organizar. O próprio acesso das famílias à escola, ele tem o protocolo de que não podem circular livremente dentro desse espaço escolar, em função, né, justamente para a gente não ter essa disseminação do vírus. Então, são todas essas questões que hoje fazem com que a gente tenha essa orientação de atendimento reduzido, seja ele diário lá na educação infantil, ou semanal, dentro de uma escala, pensando nos anos finais, né, pensando no do 1º ao 5º, ou crianças de 4 e 5 anos. Então, é tudo isso que gera esse novo normal, né, essa nova organização do espaço e do tempo escolar, né? E, ao mesmo tempo, lembrando, né, isso a gente sempre vai lembrando, que essa opção vai ser uma opção da família em manter o ensino remoto, ou seja, o não presencial, ou encaminhar o seu filho para a escola, observando e atendendo a esses protocolos, a essas orientações da escola, das escolas, da própria Secretaria da Saúde, né? Então, esse compromisso, essa corresponsabilidade, nós temos que firmar, e nós temos que ter realmente essa conscientização e essa parceria com a comunidade escolar. Então, acho que basicamente é isso. Eu queria também dizer que, novamente, agradecer ao espaço que a rádio nos proporciona, agradecer essa parceria com a Secretaria da Saúde, aos demais setores que vêm construindo esse trabalho e essa proposta juntos. E, ao mesmo tempo, né, a gente não falou muito de formação, mas talvez só para finalizar, as nossas servidoras nas escolas já passaram, estão passando por formações para falar sobre a questão da higienização, para falar sobre o uso, por exemplo, do termômetro infravermelho, de como ele funciona. Os próprios professores estão com formações, seja com profissionais da educação, seja com profissionais da área da psicologia, para a gente conversar sobre esse acolhimento. Eu acho que isso poderia ser pauta de um outro momento, né? Porque esse acolher o aluno, esse acolher esse estudante que retorna depois de 6 meses ou mais para um espaço de ambiente escolar, ele também precisa ser acolhido de outra forma.
a gente sabe acolher ou dentro de uma demanda de uma normalidade. Como é você acolher, receber esse estudante, essa família, num pós-pandemia, né? O que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que observar, como a gente faz, de fato, esse acolhimento, esse retorno à escola. Então, acho que tudo isso é pauta diariamente, né, das nossas reflexões, das nossas atividades, e, ao mesmo tempo, lembrar à comunidade que a Secretaria de Educação está sempre disponível, está sempre aberta ao diálogo, né, para quem tiver dúvidas, nos procurem as escolas, procurem a Secretaria da Saúde, enfim, né, para que possam, dessa forma, ter suas dúvidas sanadas. Acho que é um momento de muito diálogo, de muita parceria, e isso também o diálogo, ele está sempre presente, e ele certamente ele vai contribuir para que a gente tenha êxito nas nossas ações e nos nossos projetos. Marlise, obrigada a você, obrigada a Denise e a Lisete, né? Um bom retorno aí para as atividades de vocês. Agora são 1h02, 16 graus a temperatura, segunda-feira, 14 de setembro, o programa Voz que Fala e Ensina vai ficando por aqui e a gente retorna aí na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro. Ou melhor, dia 21 de setembro, né, Marlise? Dia 21 estaremos de volta, então. 1h02, está chegando ele, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia com a Tarde Show aqui na Rádio Integração FM. Valeu, tchau, tchau. Eu vou procurar na vida um jeito de te esquecer. A sua música.